Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Ruth 4, do 13 ao 22. Acharam? Ok? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador de tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Deus, obrigado por a sua palavra que foi aberta e lida nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa série de exposições no livro de Ruth. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso na tua presença. Permita-nos, Pai, ouvir a tua voz um pouco mais. E para isto, não permita que eu venha atrapalhar a tua ação e o teu espírito. Pelo contrário, que eu seja instrumento do teu amor, da tua paz, de transmissão da tua palavra nesta manhã, neste dia do Senhor. Tome-me em tuas mãos, é o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Nossa primeira exposição no livro de Ruth, há 14 sermões atrás, foi exatamente sobre o caminho que levou a lugar algum. Nossa meditação naquele dia foi pautada na ida de Noemi e Elimeleque para Moabe, buscando fora de Israel a solução para os problemas. Nós não poderíamos terminar esse livro senão voltando para o caminho certo. Se o primeiro texto, se o primeiro sermão foi o caminho para lugar algum, o último sermão tem por tema o caminho para o reino. E para nós enxergarmos o caminho para o reino, é necessário que eu e você pensemos numa doutrina central no livro de Ruth, que é a doutrina da providência de Deus. E para que nós pensemos nessa doutrina, eu trago aos irmãos nessa manhã 2 partes, pequenas partes, de 2 documentos históricos da Igreja Reformada. Um é a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, por Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano. E na pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, a pergunta é exatamente esta: o que é a providência de Deus? E a resposta do Catecismo é: a providência de Deus é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu
a terra e todas as suas criaturas. Assim, por esta força, Deus governa ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. O que é a providência de Deus, então, para os autores do Catecismo de Heidelberg? É a força presente de Deus que sustenta e governa todas as coisas, não por acaso, mas por vontade própria. A outra pergunta que nos elucida um pouco essa doutrina da providência de Deus foi escrita no breve catecismo de Westminster, lá em 1647, pergunta 18, musicada pelos nossos irmãos, inclusive. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus, a resposta são a muito santa, sábia e poderosa maneira de Deus preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. O que é a providência de Deus? É essa mão poderosa que de forma sábia, santa, preserva e governa todas as criaturas, fazendo com que todos os acontecimentos levem para a glória de Deus. Um autor moderno tentou expressar isso dizendo que não havia 1 milímetro quadrado sequer de todo o universo aos quais Deus não tenha dito é meu, ou aos quais Deus não tenha dito eu governo. Um outro autor disse no passado que cada poeira que dança no raio do sol, ou cada átomo espalhado nesse universo, cada partícula de água que bate no vapor, que cada raio de sol, que cada palha que escapa da moenda, ou cada estrela que anda no seu curso, seja um pulgão no botão de rosa, ou seja a peste que toma todos os lugares, a queda de uma folha seca, ou a queda de uma avalanche, todas essas coisas estão debaixo da providência de Deus. Este é um livro que fala da providência de Deus. Nós vimos como Deus trabalhou providencialmente na vida desta família, em específico na vida das duas viúvas, Ruth e Noemi. Nós vimos nas cenas anteriores como essa história terminou, no versículo de número 9 até o versículo de número 10. Boaz disse aos anciãos: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sob a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre dos seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje, pois, testemunha. Nós vimos como essa história começou no caos e terminou nesse casamento, nesse ambiente glorioso de restauração. Mas esse ambiente glorioso de restauração nos apontam algumas coisas, nos apontam qual é o caminho do reino. E para que nós entendamos qual é o caminho do reino, se nós olhamos a primeira estrada, a primeira história, que foi o caminho para o lugar nenhum, nós precisamos entender que o caminho para o reino pertence exclusivamente ao Senhor. Olha comigo o versículo de número 13. Versículo de número 13 diz o seguinte: que Boaz, depois de ter resgatado e exercido o direito de comprar as terras de Elimeleque e de casar com Ruth, diz o texto que Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela. E preste atenção no que diz o versículo de número 13. E o Senhor
lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho. Antes de nós entrarmos neste "e o Senhor lhe concedeu", é interessante nós enxergarmos como a estrada para o reino foi traçada. É interessante que nós enxerguemos essa estrada na vida da própria Ruth. Ruth não teve um regresso geográfico de Moabe a Belém apenas, mas foi uma restauração da própria vida dessa mulher. Lá no capítulo de número 2, no versículo de número 10, Ruth era apenas a estrangeira. Seu nome se resumia a moabita estrangeira. No versículo de número 13, ela vai subir de status social. Ela vai deixar de ser a estrangeira para ser a escrava. No capítulo de número 3, versículo 9, ela sobe de cargo mais uma vez. Deixa de ser estrangeira, deixa de ser escrava e passa a ser a sua serva. Mas agora, no capítulo de número 4, no versículo de número 3, ela passa a ser a mulher de Boaz. Ela passa a ser a mulher de um homem rico e respeitado. Ela passa a ser a mulher de um homem que os anciãos de Israel aplaudiam e exaltavam. Ruth foi totalmente transformada nessa história. Você pode ver a forasteira e estrangeira passar por escrava, por serva e até chegar a ser esposa. Mas a posição de Ruth não é só a de esposa. Se nós olharmos os textos anteriores pregados pelo reverendo Paulo, nós podemos perceber no versículo de número 11 que Ruth foi comparada às matriarcas de Israel. Tudo em Ruth mudou para sempre e ela foi posta numa categoria das mulheres mais elevadas da Bíblia. Olhe comigo o versículo de número 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas de você, Boaz, e que o Senhor faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como foi a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Ruth não foi somente a esposa, mas ela foi elevada a uma posição junto com Raquel, junto com Lia, junto com Tamar. A estrada para o reino é a estrada de restauração de indivíduos. A estrada para lugar algum é a estrada da destruição de indivíduos. A estrada para lugar algum é a estrada traçada por homens e mulheres à parte do Senhor. A estrada para o reino é a estrada traçada pelo Senhor para homens e mulheres que não são nada distantes do Deus de Israel. Nós também devemos enxergar nesse texto não só a jornada de Ruth, mas nós temos que prestar atenção e no termo "o Senhor a concebeu". Nesse livro de Ruth, somente há um versículo que se compara a esse versículo de número 13. E esse versículo está lá no início, no capítulo de número 1, no versículo de número 6. O Senhor visitou o seu povo e lhe deu pão. Olha como o autor está construindo o texto para a nossa satisfação, para a nossa alegria e para o nosso entendimento. Ele começa o texto dizendo: o Senhor se lembrou do seu povo e deu pão. Ele termina o texto dizendo: o Senhor se lembrou do seu povo e deu um filho a esta família. E esta aqui é exatamente a obra da providência. A providência de Deus é a ação de Deus em todos os lugares, a fim de que sua glória seja manifesta.
O que o autor está querendo nos ensinar aqui é que do começo ao fim o Senhor estava agindo. Mas mais do que isso, mais do que simplesmente apontar que no início do livro de Ruth e no final do livro de Ruth o Senhor está agindo, essa construção, o Senhor concebeu e ela deu à luz um filho, aponta ao início da Escritura. Talvez a sua mente já esteja capturando o início da Escritura, lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16. Lá diz que o Senhor conceberá e esta mulher, Eva, dará à luz a um filho que esmagará a cabeça da serpente. Ruth não está só debaixo da mão do Senhor providencial neste livro. Pela construção da frase, o autor está querendo nos dizer que a mão providencial de Deus está agindo desde o Éden, providenciando que a mulher conceda um filho, que a mulher traga um filho ao mundo, para que esse filho dê a continuidade da linhagem de Israel. E em terceiro lugar, nós devemos enxergar que Ruth não tinha tido filhos até agora. Ruth viveu 10 anos com Malom. Ruth viveu 10 anos casada e nesses 10 anos ela não teve filhos, até que o texto nos diz, o Senhor lhe concedeu que concebesse. Se ela já estava com Raquel e com Lia, se ela já estava junto a essas mulheres com Tamar, se ela já estava nessa lista virtuosa de mulheres, nesse texto ela é colocada junto a uma gama muito maior de mulheres. Ela é colocada junto com Sara, que não podia ter filhos, mas passou a ter filhos sob a mão do Senhor. Ela é colocada ao lado de Rebeca, de Raquel, de Ana, de Isabel, e especialmente ela é colocada ao lado de Maria, mãe do nosso Salvador. Olha o que o versículo 13 está nos dizendo. Essa mulher passou de estrangeira para uma mulher exaltada na linhagem de Israel, posta ao lado de Eva, posta ao lado de Sara, ao lado de Rebeca, ao lado de Raquel, ao lado de Ana, ao lado de Isabel, ao lado de Maria, ao lado de tantas as mulheres que deram à luz a filhos que vieram fazer parte da longa e santa linhagem de Israel. E por Deus ter feito isso na vida desta mulher, Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E essa honra e glória e louvor é manifesta no texto a partir do versículo de número 14. Vejam que as mulheres voltam à cena, assim como foi quando Noemi e Ruth chegaram até Belém. Lá naquela cena, as mulheres disseram, não é Noemi que voltou até nós? E Noemi disse, não me chame Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga, pois Deus tem pesado a mão sobre mim. Mas aqui no versículo 14, depois de ter enxergado toda a história, depois de ter visto a mão providencial do Senhor, as mulheres mais uma vez falam a Noemi. E a fala com Noemi é uma só, seja bendito o Senhor. Irmãos, eu e você devemos entender que o grande projeto de Deus para as nossas vidas não é a nossa destruição, porque se assim o fosse, ele já teria feito. É bem verdade que eu e você podemos ter entrado em estradas que nos levaram a lugar algum, mas também é verdade que a mão providente do Senhor esteve nos acompanhando em todos os lugares, que a mão providente do Senhor foi restaurando a nossa sorte, e de estrangeiro e peregrino em terra estranha, fomos chamados de servos, fomos chamados de amigos, e agora sou chamado de co-herdeiro de Deus. Retornando ao caminho do louvor, as coisas começam a entrar nos eixos.
retornando ao caminho da adoração, as coisas voltam a caminhar nos trilhos. E quando as coisas voltam a caminhar nos trilhos, deixamos de ser os amargos de outrora, deixamos de ser os angustiados de outrora e passamos a ser os benditos do Senhor. E passamos a ser os verdadeiros adoradores. E essa é a história do caminho do reino. As mulheres olham para Noemi e veem a restauração de Noemi e de Ruth e dizem: seja bendito o Senhor Deus de Israel. E por que o Senhor Deus está sendo adorado aqui? Porque Ele não deixou de cumprir a sua promessa em momento algum. Ele, o Senhor, não deixou de cumprir as suas promessas, e as promessas de Deus, meus irmãos, elas são vistas sempre na ordinariedade da vida. E aqui eu gostaria de me atentar e parar um pouco para tentar mostrar a você que as promessas de Deus não se realizam em coisas espetaculares, em coisas espiritualíssimas, em coisas estupefatas ou maravilhosas. Seja o Senhor bendito, disseram as mulheres, porque não deixou hoje de te dar um neto. A mão providente do Senhor, irmãos queridos, ela não age em coisas mágicas, em coisas místicas. Talvez esteja aqui o nosso ponto mais nervoso, porque a gente espera que Deus venha fazer coisas na nossa vida maravilhosas, mágicas, milagrosas, extraordinárias. E a gente se esquece que a mão providente do Senhor aqui está agindo na ordinariedade da vida. A mão providente do Senhor estava agindo na vida dessa família quando Elimeleque, Quilion e Malom morreram. E a mão providente do Senhor está se manifestando na vida dessas pessoas por meio de um neto. O Senhor Deus é digno de honra porque Ele não deixa de cumprir a sua promessa, e as promessas do Senhor se manifestam na nossa vida ordinária. E eu gostaria de trazer à memória coisas que podem te dar esperança. Se você comparar a sua vida de alguns meses para cá, se você comparar a sua história de algumas semanas para cá, você vai perceber que o Senhor Deus agiu na sua vida de maneiras casuais, de maneiras até estranhas, ocasionais, mas Ele agiu em coisas concretas e ordinárias para te trazer até aqui. Talvez não tenha sido um neto como nesse caso, talvez tenha sido numa igreja que você encontrou. Talvez não tenha sido num casamento como nesse caso, mas talvez tenha sido num amigo novo que você fez. Talvez não tenha sido na sorte grande que Ruth tirou ao casar com Boaz e ficar riquíssima, mas talvez seja numa nova porta de emprego que apareceu. Deus é louvado, pois sua mão providente nos guia para o reino. E essa mão providente cumpre as suas promessas na vida concreta, na vida ordinária. Só que essas coisas concretas, irmãos, elas não são passageiras. Olha o que diz o texto. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, e que esse neto hoje será o teu resgatador. Olha que incrível isso. Como isso é maravilhoso. Coisas que Deus faz na nossa vida aqui e agora. Coisas às vezes tolas, efêmeras, supérfluas. São exatamente essas coisas que vão garantir o nosso destino eterno e toda a nossa história e toda a nossa jornada. Talvez uma mudança de cidade, talvez uma mudança de escola, talvez uma mudança de emprego, talvez uma mudança de igreja, talvez uma mudança pequena na vida signifique desdobramentos para o resto da história. Deus deve ser louvado na ordinariedade da vida, porque nenhum de nós sabe que o que Deus está fazendo hoje conosco não pode nos servir para nos livrar eternamente dos castigos e das punições vindouras. Pequenas coisas, pequenos começos, pequenas ações, grandes destinos, grandes realizações, grandes feitos,
grande salvação. Talvez nem só para a nossa vida. Olha como o texto termina. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador e que será afamado em todo Israel o nome desse menino. A gente olha para esse texto e quando a gente começa a jornada desse texto, a gente vê uma família sem marido, sem filho e sem futuro. Quando a gente volta para o final desse texto, a gente vê uma nova família sendo recriada. A gente vê um filho sendo dado. E a gente vê uma história sendo construída em todo Israel. Irmãos, muitas coisas que nós passamos, muitos acontecimentos ordinários que nós enfrentamos, servirão para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, até que Deus cumpra todos os seus propósitos. Não negligencie o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Não olhe para essas coisas como se elas fossem tolas. Não olhe para essas coisas como se elas não importassem. Pois Deus nos abençoa com coisas concretas, que servem para nós no presente e no futuro, mas servem para todos aqueles que estão ao nosso lugar. Então, o que nós temos aqui até agora? Nós temos até aqui o Senhor conduzindo o povo para o reino. Nós temos aqui um Deus agindo em favor do seu povo com sua mão providente. Nós temos aqui um Deus cumprindo as suas promessas. E qual é a ação do povo de Deus quando Deus cumpre as suas promessas? A ação do povo de Deus é de demonstrar todo o seu amor ao Senhor, todo o seu amor por aqueles que estão ao nosso redor, todo o seu amor por aquilo que Deus tem posto na sua mão. Olha o versículo de número 5 que nos diz, versículo de número 15, perdão. Ele, a criança, o menino, será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa estrutura só existe nesse texto em toda a Bíblia. Nenhuma mulher na Escritura foi chamada de melhor do que 7 filhos. Aliás, irmãos, nenhuma mulher da Escritura foi chamada de melhor do que um filho sequer. Aqui, Ruth é a expressão mais magnífica do amor de Deus pela vida de Noemi. É a expressão mais exemplar. Não é a criança Obed que é a expressão do amor de Deus, mas é o amor da nora pela sua sogra. E, consequentemente, o amor da sogra pela sua nora. A história do caminho que leva até a salvação é a história da mão providente de Deus. A história da mão providente de Deus é a história do Deus que intervém na vida real, nas coisas ordinárias. É do Deus que age agora com vistas ao futuro. É do Deus que age agora com vistas ao futuro na intenção de abençoar o maior número de pessoas. E Deus faz isso por meio de relacionamentos reais, fazendo com que pessoas reais se amem, se doem, se gastem em favor de umas às outras. O caminho para o lugar algum é o caminho do egoísmo. É o caminho onde a gente abandona os relacionamentos para tentar a sorte. O caminho para o reino é o caminho das mãos dadas. É o caminho onde mulheres se unem pelo amor e se tornam numa aliança, se tornam num pacto, se tornam num elo inquebrável. Noemi percebe isso, e essa percepção é tamanha que ela toma o menino nos braços, coloca ele no colo e passa a cuidar dele. O neto no colo de Noemi, aqui no versículo de número 16, e se você olhou na Bíblia, diz que Noemi passa a cuidar dessa criança. Exatamente como ela havia dito lá no início, quando as 2 noras dizem: eu vou com você. Ela diz: eu porventura poderia te dar filhos para vocês casarem.
Eu não posso mais ter filhos. Mas aqui no versículo de número 16, parece que Ruth e Noemi vão cuidar dessa criança. E o que Deus está fazendo aqui? Quando Deus coloca o neto no colo de Noemi, Ele está deixando claro que o vazio que ela sentia acabou. É verdade, sim, que ela perdeu Elimeleque. É verdade que ela perdeu Quilion e Malom. Ela não podia trazer mais de volta o seu marido e os seus filhos. Contudo, ela tinha recebido uma filha que era melhor do que 7 filhos. E além de receber uma filha que era melhor do que 7 filhos, ela recebe um neto que daria continuidade para a sua vida. Noemi toma o menino nos braços. Noemi toma o menino no ventre. Noemi toma o menino na alma e no coração, como a concretude da bênção de Deus, como a concretude da promessa de Deus, como a concretude da bondade de Deus. E para a gente caminhar para o final, o presente de Deus na vida dessas mulheres, a mão providente do Senhor, levando elas para o reino, realizando feitos extraordinários na vida ordinária, fazendo com que amores se consolidem, dando amor de sobra na vida de 2 mulheres outrora abandonadas. A forma como Deus concretiza a sua obra não poderia ser outra, a não ser por meio do seu servo. Versículo de número 17, as vizinhas falam de novo. As vizinhas olhando Noemi com o menino no braço, Noemi com o menino no colo, olham para Noemi e dizem: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome deste filho de Obed. Embora Ruth tenha recebido a bênção, foi Ruth que recebeu a bênção, foi ela que engravidou, foi ela que pariu. Quem é agraciada de maneira muito maior é a avó. A avó recebe a criança e recebe o nomear da criança. Eu não sei se você percebeu, aqui ocorre uma construção estranha. O filho recebe o nome somente quando vai na casa da avó. Quem dá o nome à criança é a população, são as vizinhas, são as mulheres. Não foi Ruth, nem Boaz que deram o nome do menino de Obed. Não foi Noemi que deu o nome do menino de Obed. Foi o povo que olhou para o menino e chamou o menino de Obed. E por que o povo chamou o menino de Obed? Porque Obed significa servo. A palavra Obed significa aquele que serve. Junta a história. Você consegue já juntar a história toda. Nós estamos sendo ensinados aqui que Deus agiu com sua mão providente para libertar o seu povo. E Deus agiu para libertar o seu povo com coisas ordinárias, agindo na vida real. Às vezes trazendo a tristeza, sim. Às vezes trazendo alegria, é verdade. Às vezes na fartura, às vezes na ausência. Mas Deus não deixou de cumprir o seu propósito. E do mesmo jeito que havia uma promessa para Eva, também havia uma promessa aqui para Ruth. E Ruth recebe um filho cujo nome era servo. Se nós olhamos para o texto até agora e vimos Boaz como uma figura de Cristo, como o esposo que se casa com a noiva e dá felicidade para a noiva, é muito mais claro a partir de agora que Obed era o servo que haveria de vir para restaurar a vida, não só de Ruth e Noemi, mas a vida de todo Israel. A escolha aqui não é de um marido e de um filho. Essa não é a única questão da cena. O que o narrador quer nos ensinar, o que o narrador quer que a gente grave, é que Deus está providenciando solução para o seu povo. Deus está agindo no processo. Deus está pavimentando o caminho para nos levar até o reino e o caminho para nos trazer o seu rei.
Essa não é uma história de fidelidade de Deus com Noemi e Ruth. Não é uma história da fidelidade de Deus com Israel. É uma história da fidelidade de Deus para conosco. É uma história que nos mostra que Deus está preparando de antemão o caminho que a gente deve seguir. E que Deus está nos conduzindo para o seu reino, nos trazendo o seu servo sofredor para o nosso lugar. Quem poderia imaginar que a história, quando começou, que a história de falecimento, de luto, de sofrimento, de fome, poderia terminar desta forma? Quem poderia imaginar que a história terminaria com Deus trazendo Obed, o servo, para fazer parte da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus? Para a gente terminar, eu gostaria que você olhasse comigo a partir do versículo de número 17. A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi gerou a Jesus. Ao fim do livro, a gente escreve que Deus não estava preocupado com um casamento apenas. Deus não estava preocupado em fazer Ruth casar com Boaz. Não é simplesmente uma história de amor aqui. Sim, tem uma história de amor. É verdade, tem uma grande história de amor. Mas não é simplesmente a história de amor e de um casal. A história começa no dia em que julgavam os juízes. E a história termina com o grande rei de Israel. A história começa num tempo em que cada homem fazia o que bem queria. E a história termina com Deus suscitando um rei conforme o seu próprio coração. A história começa com uma família degradada, mas a história termina com a família reunida. Deus usou todos esses acontecimentos para atingir os seus próprios objetivos. E os objetivos de Deus não era trazer Obed a Boaz, não era trazer Ruth a Noemi, e não era trazer Noemi de volta a Israel. O grande objetivo de Deus aqui era fazer com que aquele menino prometido a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, viesse a aparecer. O grande objetivo de Deus aqui era fazer com que esses vultos de fé, essas sombras de piedade, apontassem todas para Cristo, o Senhor Jesus, o bebê de Belém, aquele que veio ao mundo por intervenção divina, o filho de Eva que esmagaria a cabeça da serpente, o filho da virgem que não poderia dar à luz a não ser de forma miraculosa. O que o autor queria que nós víssemos é que o servo que estava sendo colocado na vida dessas mulheres não era simplesmente Obed, mas era o servo sofredor de Isaías 53, que veio ao mundo, que colocou as minhas e as suas iniquidades sobre os próprios ombros, e que por suas pisaduras nós fomos sarados. É impossível olharmos para o livro de Ruth e não enxergarmos Jesus de pé, reinando como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. É impossível nós olharmos para esse texto e não enxergarmos o grande resgatador. O resgatador não é Boaz. O resgatador não é Obed. O resgatador não é Jessé. O resgatador não é Davi. O resgatador do livro de Ruth, o redentor por trás de toda a história da salvação, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos livrar
dos nossos próprios pecados e para nos dar a sua eterna salvação. Não é a história de Ruth, irmãos. É a minha história. É a sua história. É a história de um Deus que veio ao mundo para resgatar pecadores, que nos tirou desse mundo e nesse exato momento, biblicamente falando, estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Estamos participando das glórias eternas. Recebemos nele todas as bênçãos e nele participamos da gloriosa genealogia. Não somos estrangeiros, não somos escravos, não somos servos, somos a esposa bendita do Cordeiro. Somos a noiva gloriosa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Ele fez isso por meio da sua mão providente, caminhando e dirigindo todas as coisas. Hoje é dia de eleição. Hoje é dia onde o futuro da nossa nação está sendo escrito. Mas eu gostaria de lembrá-los que o nosso futuro como cristãos já foi escrito há muitos anos atrás. O nosso resgatador já veio. O nosso reino já chegou. Nós não precisamos nos preocupar com os reinos desse mundo. A mão providente do Senhor esteve sobre nós, nos tirou do caminho para lugar nenhum e nos trouxe para o caminho do reino. Fez isso de maneira ordinária, trazendo um menino ao mundo cujo nome era servo sofredor. E esse menino do mundo, esse menino que veio ao mundo, nos abriu o caminho para o reino. A minha última palavra em Ruth, talvez seja a palavra mais importante que eu tenha dado nessa igreja até hoje. Não temais, pois sois filhos de Deus. O caminho do reino já foi aberto. E nenhum poder desse mundo, nem a espada, nem a fome, nem a angústia, nem a perseguição, nem os impérios das trevas, sejam esses espirituais ou humanos, nada, nem ninguém vos tirará das mãos do vosso Deus, que resgatou a sua vida, pagando um preço de sangue naquela cruz do Calvário. Não temais, pequeninos de Israel, pois o vosso Deus é o vosso resgatador, de hoje, amanhã e para todo sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos a tua mão providencial. Louvamos o jeito com que o Senhor lida com tudo. Às vezes é na dor, às vezes é no sofrimento. Sim, mas nós sabemos que o Senhor comanda desde o ácaro até os corpos celestes reluzentes. O Senhor comanda todos os passos da nossa história. E não há nada, nem um único fio de cabelo que não esteja contado. Nem um único milímetro que não esteja predestinado. A sua mão providente tem nos guiado, nos tirado da estrada para lugar algum e nos trazido para a estrada do reino de Deus. E a sua mão providente agiu na nossa vida por coisas ordinárias, por amores inimagináveis, por substituições gloriosas e nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui por amor, nos entregando o seu Filho, o servo sofredor, o Rei que haveria de vir, e por meio do seu Filho, somos mais do que vencedores. Por meio do seu Filho, não temos ao que temer, nem a quem temer. Já temos o resgatador da nossa vida. Sabemos que se nos faltar comida, ainda assim, teremos um campo para rebuscar. Sabemos que se nos faltar família, ainda assim, teremos um lar para nos esconder e para nos abrigar.
Sabemos que se nos faltar tudo, não nos faltará o seu amor, pois o seu amor dura para sempre. Nós somos teus, estamos nas suas mãos e nas suas mãos permaneceremos, independente das circunstâncias ao nosso redor. Tu és o resgatador da nossa alma. Tu és o noivo esperado e bendito. Tu és o amado do nosso coração. E em tuas mãos estamos plenamente seguros. E assim haveremos de permanecer até a sua volta gloriosa ou até o dia que a vida se extinguir em nosso corpo. Louvado seja o teu nome, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.